Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Manual do Projetor. Essa é a aula de número 5 do Manual do Projetor. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não se esqueça de fazer isso e ative o sininho para que você possa ficar por dentro de todos os vídeos do nosso canal. E também não se esqueça de compartilhar para aquele seu amigo que gosta de conteúdos espirituais, ou se você conhece aquela pessoa que necessita desse tipo de conhecimento. Compartilhe o conhecimento. Vamos ajudar mais espíritos a despertarem nessa jornada de conhecimentos espirituais. Se você ainda não assistiu às outras aulas, o link do card estará em algum canto de sua tela. É importante você ter assistido às outras aulas para o melhor entendimento do conteúdo que será dito aqui. Lembrando que essa aula é de um formato diferente das outras que já foram lançadas. Espero que gostem do conteúdo e bons estudos. Capítulo 3. Seres espirituais. Subcapítulos: Amparadores e Obsessores. E Evitando o Assédio. Autor da videoaula, Carlos Alessandro. Seres espirituais. Amparadores. Chegamos agora a um tema de muita importância na projeção astral: amparadores e obsessores. Vamos falar aqui das características de cada um. Primeiro vamos começar com os amparadores, como gosto de chamá-los. Amparador espiritual, também conhecido por mentores, mestres, companheiros espirituais, protetores astrais invisíveis, guardiões astrais, guias espirituais, anjo da guarda. É uma consciência real e atuante que nos auxilia durante o nosso percurso de vida na Terra. Amparadores, também chamados de anjos da guarda com asas, cabelos louros e encaracolados, auréolas e sexo indefinido. Essa é a imagem simbólica de anjos da guarda que a maioria das pessoas possui deles. Mas independente da forma como estão na mente de cada um de nós, vamos ao ponto crucial. Qual a participação dos anjos da guarda ou amparadores em nossas vidas? Com base no Livro dos Espíritos, os anjos fazem parte do crescimento do ser humano. No sentido evolucionário, na realidade, são espíritos que protegem, acompanham e ajudam as pessoas desde o momento do nascimento. O espírito protetor liga-se a você desde o seu nascimento e ficará contigo para até o fim do seu desenvolvimento espiritual. Muitas vezes, sempre temos mais de um amparador. O número depende do comportamento do indivíduo e do tipo de trabalho espiritual, a qual ele realiza. Os amparadores não são entidades exclusivas, pessoais ou intransferíveis de cada um de nós. Geralmente, eles cuidam de várias pessoas ou grupos kármicos da família. A missão dos amparadores é a de guiar através dos pensamentos e da intuição os seus protegidos pelo caminho do bem, tal como sendo a de um pai ou uma mãe em relação aos filhos, que seria guiar e proteger os seus protegidos para o melhor caminho possível, auxiliando com seus conselhos e consolando em suas aflições, e principalmente encorajá-los em todas as provas de sua vida, tal como um conselheiro sábio que nada pode fazer pelas suas atitudes se não aconselha-lo para que coisas piores não aconteçam. Todas as pessoas do mundo estão com os seus protetores ao lado, e claro no pensamento. E por esta ligação sempre auxiliam na caminhada da vida. Os amparadores, ou anjos da guarda, estão entre as divindades mais evoluídas e sempre acompanham e não medem esforços para tentar direcioná-los para o bem. A aparição dos espíritos protetores raramente ocorre fora da mente de uma pessoa, ou no plano físico, por assim dizer. Ainda assim, sua presença pode ser percebida mesmo sem qualquer comunicação direta. Afinal, eles influenciam todos os nossos pensamentos, baseado no nível de afinidade que uma pessoa possa ter com o seu protetor. É como se fosse aquela voz que sempre tenta te dizer o que realmente é o certo a se fazer. São as boas ações que trazem esses tipos de entidades para ainda mais perto de você. Zelar pelo bem-estar do próximo, querer sempre o bem, ajudar ao próximo sem querer nada em troca. Trabalhar para evoluir espiritualmente e lutar para afastar o mal. São atitudes bem comuns que nos fazem ter uma conexão maior com os amparadores que se alegram diante de boas tomadas de decisões. Pois é nessa faixa vibratória a qual eles se encontram,
É sempre dessa forma que podemos aperfeiçoar a sintonia com os nossos protetores, fazendo com que assim possamos conseguir compreender melhor todos os avisos aos quais eles transmitem para nós em pensamento, que por muitas vezes são bem sutis. Por isso, quanto mais conectados estamos a eles, mais fácil será perceber a sutileza desses sinais. Notas do autor. Uma coisa que também ajuda muito essa conexão com esses tipos de seres espirituais é a forma de como você olha para a outra pessoa. Já parou para refletir? Quando você olha para alguém e conhece essa pessoa superficialmente, ou até mesmo sem conhecer, você realmente está olhando de uma maneira que essas entidades olhariam? A maioria de nós está sempre julgando o livro pela capa, condenando, ou pior, dando a sentença para aquela pessoa. Uma coisa que a espiritualidade me ensinou foi nunca condenar uma pessoa ou julgar a história de vida dela, simplesmente pelo o que ela mostra ali no superficial. Porque literalmente ninguém a não ser ela mesma sabe de seus próprios traumas. E para ser bem sincero, a maioria nem conhece os seus próprios traumas, porque não buscam conhecer. Esquecemos muitas vezes que ainda somos seres movidos à emoção, e nosso corpo é uma máquina ao qual essas emoções ficam gravadas. Às vezes agimos de uma determinada maneira, porque de alguma forma a nossa realidade desde criança sempre foi aquela. Só quem sabe o quão fundo é a espiritualidade e seus problemas com a consciência, sabe o quanto é difícil você julgar um ser humano só de olhar, ou só de conhecer o superficial dela ali naquele momento. Nunca julgue alguém sem realmente saber a fundo qual é o seu problema ali. Alimente sempre a boa semente com o próximo. Faça a sua parte e deixa a parte do julgamento e condenação para Deus. Quem pode ser o nosso amparador espiritual? Uma pergunta bem frequente que todos fazem. Quem é meu amparador? E quem pode ser o meu amparador? Podem ser homens, mulheres, crianças, um parente falecido, um amigo falecido, um ser extraterrestre. Como foi dito, cada um de nós não tem apenas um mentor em particular, mas sim um grupo de amigos espirituais que nos auxiliam na condução de nossa nova encarnação e principalmente em nossa conduta moral. O espírito amparador ou os espíritos amparadores possuem um nível elevado de consciência e são responsáveis por nossa encarnação. Em muitos casos, eles podem mudar totalmente o nosso caminho, decidindo até pelo nosso desencarne. Ou seja, a nossa morte, são responsáveis pela manutenção do plano pré-estabelecido para o aperfeiçoamento da nossa consciência e evolução da proexis, definição de proexis. Segundo o pesquisador Valdo Vieira, seria a programação pré-existencial de todos os indivíduos encarnados, nesta dimensão humana e planejada antes do renascimento somático do espírito ou da consciência, ainda extrafísica viva nesse plano terreno. Normalmente são espíritos ligados a nosso passado, que em vidas anteriores caminharam ao nosso lado, como mães, pais, filhos ou filhas, amigos que já conquistaram a libertação pura da alma e que já não precisam fazer parte do plano terrestre. E mesmo assim, querem nos ajudar e se unem a nós encarnados, fazendo um trabalho que chamamos de mentor ou anjo da guarda. Essas entidades ou equipes podem ser visualizadas na forma de um único espírito, mas tenham a certeza de que muitas vezes são vários os amigos que estão auxiliando a todo o tempo. Eles não se prendem à aparência física, muitas vezes aparecendo em uma só aparência ou até mesmo em um só clarão de luz, por assim dizer. Antes de encarnarmos, se estivermos em condições, eles fazem um total planejamento dos acontecimentos mais importantes de nossa vida como família, casamento, profissão, filhos, etc. Mas só se tivermos condições para poder participar dessa programação existencial, pois, dependendo do estado ao qual se encontra a consciência, não é lhe dado o direito de participar de tal programação. Alguns escolhem coisas absurdas que muitas vezes os próprios mentores não deixam que aconteçam porque sabem a capacidade daquela consciência em enfrentar as provas e desafios para a sua evolução espiritual, pois das esferas superiores sempre vem a designação de uma atenção maior, quando a tarefa do encarnado é mais difícil ou mais complicada do que o normal.
Quando já temos condições morais de orientar uma pessoa em particular, ou algumas pessoas de modo geral em nossa encarnação, ainda assim temos de receber outras informações vindas de planos mais altos para podermos tomar certas decisões e orientar seus pupilos, por assim dizer. A relação de amizade e lealdade que estabelecem nasce diretamente da vivência espiritual de cada um de nós. É claro que no dia a dia, as suas ações passam despercebidas, e ainda assim, a influência sobre nós é muito grande. É algo constante e muito sutil que quase não percebemos. Os amparadores nunca deixam os seus protegidos, mas podem se desconectar de acordo com a maneira a qual nos portamos em nossos pensamentos e atitudes, pois somos conectados a eles através das vibrações mentais nas quais estamos. E se a sua vibração estiver muito baixa, outras entidades inferiores podem fazer essa conexão acompanhando seus pensamentos, fazendo com que a sua conexão com os amparadores se desligue e fazendo com que eles possam ter um controle sobre você, por assim dizer. Quando um amparador protege uma pessoa muito negativa, por exemplo, eles se distanciam por conta dessa desconexão, mas nunca deixam de observar todos os passos de seu protegido e estão sempre tentando se conectar com os seus pupilos, novamente, através de uma palavra amiga de uma pessoa que esteja ao seu lado em uma vibração mais elevada no momento. Quem nunca recebeu um conselho de um amigo no qual mudou a sua vida e sua forma de pensar em um momento ao qual mais precisava? Assim são os nossos amparadores que esperam o momento certo para agir. Eles sempre estarão ao seu lado para fazer parte novamente de sua evolução. Quando os amigos do plano espiritual assumem o trabalho de guiar e auxiliar algum encarnado, mesmo que ele não siga o caminho delineado pela espiritualidade, permanecem ao seu lado, pois são amigos fiéis que têm um amor maior por nós. Amor esse às vezes muito maior que dos nossos pais, porque são seres que já te acompanham de muitas vidas. Nós, seres humanos, enquanto consciências encarnadas e emocionais, temos a tendência de pensar que os seres mais evoluídos sempre atendem aos nossos pedidos e realizam todos os nossos desejos. Bem, não é exatamente assim que funciona. Do mesmo jeito que na Terra existem diferenças de padrão social, cultural, econômico, entre outras coisas. No plano espiritual, também existem essa diferença de nível de evolução das consciências que lá habitam. E o que isso significa? Significa que somos responsáveis por todas as nossas ações e a nós mesmos. Somos herdeiros de tudo que criamos. Não é porque um amparador está ao seu lado influenciando os seus pensamentos que você irá escutá-lo e fazer o que realmente ele lhe diz. Bem, isso seria ótimo se conseguíssemos escutá-los assim tão facilmente. A realidade não é essa. Vamos encarar essa verdade com coragem e mudar esse contexto. O mundo a qual vivemos, a vida a qual nos encontramos é tudo imprevisível. Por mais que tenhamos feito planos no mundo espiritual, tudo pode mudar, baseado em nossas atitudes e ações que tomamos aqui na Terra. Os amparadores espirituais se aproximam de pessoas que estão fazendo alguma coisa de útil para sua própria evolução. É como aquela frase: não se pode ajudar quem não quer ser ajudado. Imagine da seguinte maneira, quando nós pedimos ajuda a nosso amparador, ou anjo da guarda, como queira chamar, nem sempre eles ouvem nossa prece, porque muitas vezes estamos numa frequência vibratória completamente diferente. Imagine um momento em que estamos perdidos em desespero, em angústias, aflições em pensamentos, principalmente quando estamos clamando por querer mudar algo no qual fazemos com total consciência daquela atitude negativa que praticamos, e ainda nos vitimizando colocando a culpa em terceiros. A maioria das pessoas se encontram nesse estado de vítima da vida. Quando estamos nesse estado emocional para eles, é como se uma criança estivesse fazendo birra de algo que ela mesma sabia que poderia acontecer. Nesse estado de desequilíbrio, você não está raciocinando direito. Então, eles esperam o devido tempo para poderem ajudar aquela pessoa novamente, quando essa crise de choro passar. As consciências evoluídas alcançaram esse nível de evolução porque trabalharam muito para isso.
Ninguém dá para nenhuma consciência a evolução. A evolução é conquistada ao custo de muito trabalho. Levando isso para o lado espiritual, nós queremos acreditar que os seres de luz estão lá em cima para nos ajudar. Não se eles estão em outro nível. É obrigação deles ajudarem as criaturas infelizes aqui da Terra em qualquer momento. Pensar dessa forma é infantilidade e imaturidade consciencial. É como se fosse uma criança chorona e manhosa, achando que seus pais devem fazer tudo o que elas querem. Nós somos seres emocionais e dependentes. Não queremos trabalhar para nossa evolução. Queremos muitas vezes tudo já pronto para nós, sem nenhum tipo de esforço. Não estamos dispostos a fazer mudanças significativas em nossas vidas. Nós só queremos pedir ajuda e esperar. E se não recebermos a ajuda que pedimos, criticamos Deus, os anjos e nos sentimos infelizes e esquecidos. Mas somos responsáveis por tudo que está em nossa volta e todos os acontecimentos em nossas vidas. É como aquele velho provérbio: dê um peixe a um homem faminto e você o alimentará por um dia. Ensine-o a pescar e você o estará alimentando pelo resto da vida. Temos que sair desse comodismo. Temos que arregaçar as mangas e colocar a mão na massa para podermos aprender a fazer a nossa própria realidade e vibrar nossos pensamentos na senda do bem. Faça a sua parte e tenha certeza que, se você fizer isso, vai trazer para mais perto de ti amparadores espirituais. Esses professores espirituais que lhe ensinaram tudo sobre o que você precisa saber. Não são os seres de luz que têm que baixar até a Terra para atender aos nossos pedidos. Nós é que temos que nos esforçar e melhorar nossos padrões para dar um passinho em direção a eles. Essa é a lógica. Quando você quer aprender algo, não é professor que vai até você, é você que vai até o professor. Notas do autor. Pare um momento agora e reflita um pouco sobre como você está orando. Como é a sua prece? Muitas pessoas fazem suas orações se colocando em uma situação de vítima. Se realmente queremos algum tipo de milagre em nossa vida, temos que preparar o ambiente para isso. Pare e pensa comigo. Quando você vai receber uma pessoa querida em sua casa, você prepara a sua casa para isso. Mas sempre queremos algo em nossa vida sem ao menos nos preparar para isso. Se você busca algum tipo de milagre em sua vida, comece preparando o ambiente para isso. Comece a orar pela sua mudança como se isso já fosse real. Mude a sua faixa vibratória. Vá aonde a sua prece alcance dimensões inimagináveis. Não fique com medo de falhar no processo de sua mudança. Às vezes queremos desistir de coisas importantes por simples falhas. Mas me responde uma coisa: se não fosse a falha ou o erro, como aprenderíamos? Algumas pessoas têm medo da falha e por isso nem tentam. Aí que está o problema. Para a espiritualidade maior, basta você dar o primeiro passo e, independente do que aconteça, nunca desista disso. São em pequenos momentos em que nossa vida é mudada completamente. Mude a sua forma de ver as adversidades de sua personalidade e aceite que você é um ser falho, mas continue sempre buscando melhorar as suas ações e pensamentos. Acredite em si, e a espiritualidade fará o resto. Muitas são as dificuldades enfrentadas pelas entidades que se dedicam ao serviço de proteção junto aos encarnados. Há uma grande diferença vibratória que os separam dos seus protegidos, assim como uma densa barreira formada pelas emanações mentais dos encarnados, que se projeta no astral. Quanto mais comprometidos estamos com nossa evolução espiritual, mais os amparadores nos ajudam. Quando definimos os objetivos que queremos alcançar, facilitamos o trabalho do amparador. Portanto, devemos definir para onde queremos ir, o que queremos fazer e que tipo de pessoa queremos ser e conhecer. Uma vez definidos os nossos objetivos, temos que colocá-los em prática por meio de ações e pensamentos. Se desejarmos conexões espirituais mais elevadas e proteção espiritual, devemos alimentar sentimentos superiores e refletirmos a quem queremos servir, antes de ingressarmos nesse novo campo de serviço, onde não há espaço para dois senhores. Reforçamos, mais uma vez,
que somente contarão com assistência superior àqueles grupos que detenham pensamentos elevados onde o objetivo maior é dos seus esforços. A melhor maneira de entrar em contato com o seu amparador ou amparadores é ter um autoconhecimento sobre si mesmo e sobre as suas ações, silenciando o mundo exterior e escutando mais o mundo interior. Pois, como já foi dito até aqui, eles agem na sutileza da vida. Muitos procuram rituais ou técnicas para se conectar a eles. Mas na minha experiência pessoal, quanto mais eu me conecto a mim mesmo e ao meu eu superior, mais eu sinto a presença deles em minha vida e em meus pensamentos. Consigo ver todas as suas ações ao meu redor. Tentar ser uma pessoa espiritualizada facilitará e muito o seu contato com eles. Tem pessoas que escolhem momentos ou horas do dia para se espiritualizar, quando na verdade somos seres espirituais vivendo experiências terrenas. Tudo é espiritual. O intuito desse projeto é você aprender a se conectar consigo mesmo e viver a espiritualidade em seu maior potencial. Em todos os momentos, horas e lugares em que esteja, é fazer com que você se torne uma pessoa desperta para uma realidade maior que já acontece a todo momento ao seu redor. É fazer você perceber toda essa sutileza que existe e assim se conectar a todo momento a seres que só querem o seu bem e de todos à sua volta. Na próxima aula falaremos dos espíritos obsessores. Se você gostou da aula, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com pessoas que gostam do assunto. Lembrando que se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal e ative o sininho e fique por dentro de todos os assuntos espirituais aqui do canal. Forte abraço, fui!